A presente formação incide sobre o envio de diagnósticos ICD-9 no contexto de consultas. Como contextualização, atualmente os diagnósticos dos episódios não são enviados. No âmbito do projeto de melhorias de interface MEDIS, pretende-se enviar os diagnósticos de episódios do tipo consulta. Para tal, é necessário que estes sejam preenchidos pelos médicos. Focando-nos na solução de envio de diagnósticos. Não existe grande alteração no processo atual. Temos uma consulta marcada, o médico inicia a consulta como faz habitualmente. A qualquer momento, pode inserir os diagnósticos da consulta no menu Registros Clínicos, Diagnósticos e Problemas. Terminada a consulta, o cliente desloca-se ao balcão. O administrativo invoca o interface financeiro para a obtenção dos preços dos atos que estão a ser faturados. Os diagnósticos são então enviados à seguradora no momento do processamento do pagamento. No caso do episódio não ter diagnósticos associados, é enviado um diagnóstico geral, mais precisamente o V700, aqui designado de dummy. Vamos então ver com mais atenção o preenchimento dos diagnósticos no âmbito da consulta. Para tornar a introdução de diagnósticos o mais simples e célere possível, ao criar um diagnóstico surge a lista de favoritas para a especialidade da consulta, que neste caso é cardiologia. Caso o utilizador faça scroll down, irá surgir um grupo designado de todos, onde se encontram todos os códigos XID12. O utilizador pode também pesquisar pelo código e pela descrição do diagnóstico utilizando estes dois campos. Os diagnósticos surgem ordenados por ordem ascendente de código por padrão. No entanto, é possível ordená-los alfabeticamente alterando este campo. A lista de diagnósticos favoritos abrange uma grande panóplia de especialidades. Em média, existem cerca de uma centena de favoritos por especialidade. É também possível adicionar diagnósticos hierárquicos. Para isso, basta carregar sobre o diagnóstico pai e depois sobre o botão Criar registros hierárquicos. É ainda possível indicar qual o diagnóstico principal entre os diagnósticos introduzidos. Para isso, basta colocar um pisco na coluna principal do diagnóstico em questão. Passando então às considerações finais. As ações que se encontram disponíveis no ecrã Diagnósticos e Problemas são criar diagnóstico simples, criar diagnóstico hierárquico, eliminar diagnóstico. Para isso, basta carregar no diagnóstico que se pretende eliminar e depois então carregar no botão Eliminar diagnósticos. Temos também Inserir observações e temos o botão Filtrar diagnósticos. Quanto às colunas, quando a coluna episódio não possui um pisco, significa que esse episódio foi introduzido, que esse diagnóstico, aliás, foi introduzido num outro episódio. Caso o diagnóstico faça sentido para o episódio atual, terá que ser inserido novamente. A coluna lateralidade é obrigatória para determinados diagnósticos. O estado é sempre obrigatório. No entanto, na maior parte dos diagnósticos, é automaticamente preenchido como não resolvido, excetuando para os diagnósticos oncológicos. Relativamente à coluna principal, aqui é possível indicar qual é o diagnóstico principal e não é possível ter mais do que um diagnóstico principal por episódio. Passemos então para as considerações finais. A introdução de diagnósticos é a responsabilidade dos médicos. Estes possuem a obrigação processual de inserir diagnósticos nos episódios do tipo consulta. Só o médico insere, altera ou remove diagnósticos. É possível inserir diagnósticos mesmo após dar o episódio como finalizado. O envio de diagnósticos relaciona-se com os administrativos, dado que são os mesmos que invocam o interface financeiro. No entanto, os administrativos não visualizam os diagnósticos inseridos pelos médicos. Nos pré-pagamentos,
são enviados diagnósticos generalistas para todos os episódios, dado que a consulta ainda não ocorreu e, portanto, os diagnósticos ainda não foram inseridos. No caso dos pós-pagamentos, serão apenas enviados diagnósticos generalistas para os episódios que não possuem diagnósticos inseridos e, portanto, serão aqueles que não são do tipo consulta. O administrativo não visualiza, insere, altera ou elimina diagnósticos. A DSI tem visibilidade de todo este processo através de um dashboard, onde se encontram o número de episódios do tipo consulta sem diagnósticos associados por data, especialidade, ato e médico. De seguida, farei então uma demonstração dos conteúdos lecionados nesta formação. O médico deverá iniciar a consulta como faz habitualmente. Neste caso, a consulta já estava iniciada. A introdução do diagnóstico poderá ser feita a qualquer momento do episódio. Para isso, o utilizador deverá carregar no botão Diagnósticos e Problemas que se encontra no menu Registros Clínicos. Neste ecrã, poderão surgir diagnósticos de outros episódios do cliente, como é o caso. Esses diagnósticos não possuem um pisco na coluna Episódio, por não estarem associados ao episódio atual. O médico deverá ignorá-los e, caso pretenda utilizar esses diagnósticos, deverá adicioná-los novamente. O utilizador poderá inserir vários diagnósticos carregando sobre o botão Criar registro com o símbolo mais. Surge o ecrã Lista de valores, onde são apresentados os diagnósticos configurados como favoritos para a especialidade da consulta, já expandidos. Neste caso será cardiologia. Por baixo destes diagnósticos encontram-se os diagnósticos restantes colapsados sobre o título Todos. Os diagnósticos surgem ordenados por ordem ascendente de código por padrão. É possível ordená-los alfabeticamente alterando o campo Ordenação para Descritivo a Z. O utilizador poderá escolher um diagnóstico desta listagem selecionando-o. Alternativamente, poderá também pesquisar pelo seu código, por exemplo, 426, ou então inserir a sua descrição. Vamos então adicionar o diagnóstico 426. Existem diagnósticos cuja coluna estado não é automaticamente preenchida como não resolvido, nomeadamente os diagnósticos oncológicos, que não é o caso. É também possível adicionar um diagnóstico com origem noutro inserido previamente. Para isso, basta selecionar o diagnóstico pai, entre aqueles que já foram inseridos, e carregar sobre o botão Criar registro hierárquico. O utilizador poderá inserir os níveis hierárquicos que pretender. A título de exemplo, vou inserir 2. Uma vez inserido o diagnóstico, poderá ser definido como principal. Só é possível adicionar um diagnóstico principal por episódio. Por exemplo, vamos colocar aqui o diagnóstico 395 como principal. Se eu colocar agora o 404 como principal, o pisco desaparece do anterior. A qualquer momento, o utilizador pode eliminar diagnósticos inseridos por si. Basta selecionar o diagnóstico e carregar sobre o botão Anular registro com o símbolo cruz. E desapareceu. Também é possível inserir observações aos diagnósticos inseridos. Selecionando o diagnóstico e carregando sobre o botão Detalhe o diagnóstico com o símbolo lupa. O preenchimento desta informação não é enviado à seguradora. Caso o utilizador pretenda, poderá filtrar ainda os diagnósticos
por todos estes campos ativos, episódio, pelo estado, pela data início e fim. Por fim, o utilizador deverá guardar as alterações na disquete. Após terminar o episódio, deverá finalizar a consulta como faz habitualmente. Caso finalize a consulta e não tenha preenchido os diagnósticos, poderá entrar novamente no episódio, adicionar os diagnósticos e guardar as alterações feitas. Estes diagnósticos serão enviados à seguradora no momento do pagamento.